Um dos piores conselhos que alguém pode te dar é seja você mesmo. Porque como você vai ser você se você ao menos nem se conhece? E eu descobri isso recentemente, eu adorei porque fez muito sentido. Eu, por várias vezes, eu nem diria que nem tem muito tempo, eu falei pra alguém seja você mesmo, e eu nunca tinha percebido esse furo que esse conselho tem. E para tapar esse furo, a melhor forma da gente se conhecer é fazendo uma exploração. E como a gente explora um ser humano? Com perguntas, que é uma das técnicas aplicadas no processo de terapia, onde o terapeuta escuta o paciente e vai soltando pergunta para que ele mesmo, no processo de buscar a resposta dentro de si, vá encontrando e vá cada vez mais revelando partes de si para si mesmo. E desde que eu descobri isso, faz parte da minha vida, eu estou sempre me perguntando tudo o tempo todo, porque é muito interessante como o processo acontece. Quando você faz uma pergunta direta, sem muita enrolação para você mesmo, você vê a resposta surgindo do seu subconsciente, como se fosse ele se revelando do fundo do mar, como se fosse uma baleia que surge lá do fundo das águas e volta novamente, e você, por um segundo, consegue perceber o que está acontecendo dentro de você. Ter essa experiência é fascinante e por isso hoje eu quero dividir com vocês 7 perguntas que eu apliquei comigo mesmo e que eu espero que ajudem vocês na sua jornada de autoconhecimento. E antes de trazer as perguntas, eu quero explicar para vocês como vai ser a dinâmica do vídeo e deixar uma espécie de manual de como vocês podem aplicar essas perguntas de uma forma eficiente. Eu vou passar por cada pergunta e dar uma breve explicação do que ela me ajudou a identificar dentro de mim. A forma de aplicar elas, eu te sugiro um dos métodos como ter um papel e caneta ou digitar no computador e você ir respondendo com a primeira coisa que vem na sua cabeça. Talvez para isso acontecer seja melhor você dar uma primeira assistida no vídeo e depois você voltar a ele e vir fazendo ele com papel e caneta e vir deixando a resposta fluir de dentro de você. Não fica tentando interpretar a pergunta ou pensar, mas e se for dessa forma que é para responder? E se for desse jeito que é para interpretar? Da forma que você entender, você começa a botar no papel. Deixa a sua mão ser uma representante do seu subconsciente. Não fica tentando pensar conscientemente o que você deveria botar. Simplesmente o que vier, mesmo que comece a vir na tua cabeça, porque a abobrinha caiu da casa do chapéu, você começa a escrever, porque a abobrinha caiu da casa do chapéu, e deixa isso fluir. A hora que não tiver mais nada para escrever, aí você para. Ou de digitar. Algumas das perguntas, talvez você não tenha uma resposta na hora, e não empaca com isso, isso não é um grande problema. Tem perguntas, como eu vou mesmo pontuar elas durante o vídeo, que são coisas que ela vem do dia a dia, ela não vem de uma vez. É como se você fosse ganhando a resposta parcelada de acordo com o que você vai vivendo, mas você precisa manter ela em mente, você precisa ter esse impulso curioso de querer encontrar essa resposta, que a sua cabeça não vai ter como esconder isso de você. E a primeira pergunta é, ao que eu sou apegado? O que eu não vivo sem? E se você quiser se aprofundar nessa pergunta, você pode até complementar com o porquê. Foi muito interessante para mim identificar as coisas que eu criava essa dependência e o porquê que eu tinha essa dependência com ela. Nem todas eu tinha a resposta do porquê, mas foi muito interessante, por exemplo, perceber o meu apego com alguns bens materiais. E o quanto eu tinha essa relação onde eu cuidava demais das minhas coisas, e eu às vezes nem queria emprestar, porque eu acreditava que as outras pessoas não iam cuidar da mesma forma, e eu tinha um zelo no nível que eu basicamente não aceitava que aquilo ali fosse acabar de certa forma. E eu nem diria que isso resolveu o meu apego, mas só o fato de estar consciente dele torna o jogo totalmente diferente. Porque você não é levado pelo apego e ele não te comanda. Você começa a ter um certo poder sobre ele, de ver quando as tuas decisões estão sendo tomadas por conta desse apego, desse medo, e quando não. Inclusive eu vou deixar um vídeo aqui no card, acho que é desse lado, que eu falo sobre apego e eu desenrolo mais essa ideia com um pouco mais de detalhes. Por que eu sou próximo das pessoas que eu sou próximo? O que nos conecta? Todo mundo tá careca de saber que a gente é a média das 6 pessoas com que a gente mais convive, seja virtualmente ou pessoalmente. E é impressionante como as pessoas cagam para isso. As pessoas querem ser positiva e convivem com um monte de pessoas negativas. As pessoas querem ser rica e convivem com um monte de pessoas com mentalidade pobre. Se as pessoas com que você está próximo são pessoas fofoqueiras, você pode até falar, mas eu não sou. Mas eu gosto tanto do fulano, mas inevitavelmente você vai ver isso fazendo parte de você.
Se as pessoas com quem você está próximo reclamam de tudo o tempo todo, inevitavelmente você vai notar o quanto você acaba reclamando um pouco mais do que você reclamaria. E entender o porquê eu convivo com quem eu convivo, o que me conecta com essa pessoa, revela bastante sobre a gente. Porque a gente não anda com pessoas que não tenham a mesma vibração que a gente. Não precisa ser a sua vibração completa, mas alguma parte sua vibra na mesma frequência que a dessa pessoa. E identificar isso vai te mostrar um pouco mais de você e vai te auxiliar nas decisões que você tem que tomar sobre as relações que você mantém. Eu carrego alguma mágoa? Tem algo que eu não consegui perdoar? Eu quero fazer um vídeo no futuro só sobre o perdão e quando eu fizer eu vou deixar ele linkado aqui no card, porque a gente tem uma perspectiva tão ilusória sobre o perdão, a gente acredita que o perdão é para outra pessoa, é para a pessoa que a gente acredita que foi quem nos magoou. Só que a verdade é que o perdão é para nós mesmos. E isso é muito complexo de falar em 2 minutos. Então por isso que eu quero fazer um vídeo inteiro só falando sobre o perdão, porque ter aprendido essa perspectiva sobre o perdão foi muito valioso para mim e eu espero que ela possa ser valiosa para alguém. Identificar as coisas que a gente não perdoou, as mágoas que a gente carrega, é uma outra grande parte de nós que é difícil de olhar, mas que é tão importante de ser identificado, porque isso são as feridas do passado que a gente não superou, que a gente não quis tratar. E elas foram se estendendo, chega num nível onde você nem sabe mais qual é a origem delas, da onde isso veio. Você só nota que você carrega um peso. E para você se aliviar desse peso, você precisa ter consciência dele. Como eu me relaciono comigo na minha cabeça? A forma que a gente comunica com nós mesmos faz um peso enorme na nossa vida. Eu percebi o quanto a forma que eu me tratava influenciava na forma que eu tratava outras pessoas. E foi ficando claro para mim o quanto a minha relação comigo é minha primeira relação. Ela acontece antes de todas as relações que eu possa ter na minha vida. Por isso que só alguém que se ama é capaz de amar outra pessoa. Como alguém que não consegue identificar a importância de ter amor e cuidado por si, vai entender a importância de ter amor e cuidado pelo outro. Então observe como você conversa com você na sua cabeça, as coisas que você fala para você. Porque parece que não tem importância, mas viver a vida toda falando que eu não consigo, que eu sou burra, que eu sou idiota e coisas do tipo, fazem uma diferença em como você lida com o mundo inteiro e como você trata as outras pessoas. O que eu estou evitando? Essa é uma pergunta um pouco mais generalista. Eu acredito que ela acaba sendo respondida de outras maneiras mais específicas em outras perguntas, inclusive nas próximas que eu vou fazer. Mas de forma geral, na minha vida, por mais que ela não tenha um foco em específico, como buscar uma mágoa ou outra coisa do tipo, essa foi uma pergunta que eu já fui me fazendo várias vezes e que ela foi me ajudando a perceber alguma coisa que eu estava evitando e começar a refletir o porquê que eu evitava aquilo. Principalmente as coisas que eram importantes para mim, ou coisas que estavam no caminho de algo importante que eu queria alcançar, de algo importante que eu queria realizar. Eu percebia que eu travava porque eu evitava alguma coisa que era necessária ser feita. Quais são os meus medos e inseguranças? Esse é o do tipo que a resposta vem a longo prazo. Se a resposta vem na ponta do lápis quando você começar a fazer, ótimo. Mas para mim foi um processo longo e que foi de dia após dia. Eu realmente fiquei com isso impregnado na minha cabeça, eu queria perceber quais os meus medos, então frequentemente eu soltava para mim, eu tô com medo de quê? Do que eu tenho medo? Às vezes eu soltava aleatoriamente, eu lembrava e perguntava para mim. E é interessante porque você vê ele surgindo muito das suas ações. Por mais que a resposta não venha na sua mente na hora, você vê elas aparecendo pelas coisas que você decide, pelas coisas que você evita, pelas coisas que você corre atrás. Você começa a ver o porquê que você decidiu fazer tal coisa desse jeito. Porque você poderia fazer de vários outros. Mas você escolheu fazer de um jeito. E às vezes você vê que você estava fugindo de alguma coisa. Eu mesmo percebi o meu medo de desagradar as pessoas e levou tempo até começar a ficar claro para mim o quanto isso era um medo de conflito. Eu achava que era só sobre agradar ou desagradar, que eu queria agradar todo mundo. Com o tempo eu fui encontrando o quanto que eu queria era realmente evitar conflito. Eu não queria lidar com atritos e brigas. E hoje isso me ajudou a entender o valor dos atritos e das brigas e o quanto elas são importantes de acontecerem. É lógico que eu não preciso de agradar todo mundo e brigar com todo mundo o tempo todo. Mas eu também não posso evitar briga o tempo todo, evitar conflito o tempo todo. A vida é composta das duas coisas. Cada uma tem a sua importância e o seu próprio tempo.
Quais são as minhas crenças? Essa pergunta me acompanha desde o início da minha jornada de autoconhecimento, da minha jornada espiritual, porque ela foi uma das primeiras coisas que eu entrei em contato e foi bem daquela forma genérica, sobre crenças limitantes, as coisas que te impedem de alcançar mais e atrair o que você quer atrair para você. E é bem interessante como as coisas que a gente acredita moldam o nosso mundo, moldam como a gente lida com a realidade. Porque se você acredita que você precisa ter sorte para ter dinheiro, você acaba tendo uma desculpa bem forte, porque é uma crença sua, para você não conseguir mais dinheiro na sua vida. Porque você acha que você precisa de sorte, então você não tem sorte, então logo você não vai ter dinheiro. Ou se você acredita que quem ama sente ciúme, você vai se ver passando por diversos relacionamentos que são hoje classificados como relacionamentos tóxicos, relacionamentos, vamos dizer assim, que não são tão saudáveis, porque o que você busca, no que você acredita ser amor, é o ciúme. Então toda forma de amor que não apresenta ciúme, para você não é amor. Então para você não é o bastante para ter um relacionamento. Ou se você acredita que alguns dos grandes problemas da sua vida foram causados pela sua família. Você bota tanto peso no teu passado e na tua história que você não se permite viver uma nova história hoje. Viver o presente e criar algo novo para você. Porque você está com as raízes fincadas na ideia de eu sou assim por causa de tal e tal coisa que eu passei. Logo, a minha vida não pode ser diferente. Eu não posso ir muito longe disso, porque eu estou preso a isso que aconteceu comigo. E quanto mais a gente se conhece, mais capaz a gente vai se tornando como ser humano. Porque quando você acredita que você é um martelo, tudo para você é prego. Mas quando você percebe que você é uma chave de fenda, que você é uma chave de boca, que você é uma parafusadeira, você começa a encontrar outras ferramentas para lidar com o mundo. Isso vai enriquecendo a sua vida. E principalmente vai ajudando a separar a sua essência, o seu eu verdadeiro, da sua personalidade, do seu ego, que é essa coisa mutável, que está sempre trocando, mas que a gente cisma que a gente é isso. Nesse vídeo aqui, eu exploro mais a diferença entre o nosso ego, personalidade e a nossa essência. Se você já ouviu isso e não ficou muito claro o que é um, o que é o outro, talvez esse vídeo possa te ajudar. Até a próxima e busque conhecimento.